ele aceitou oferecer como extensão algumas obras da Bíblia que não pertencem assim, não são oferecidas, né, como disciplinas na graduação. Então, o primeiro curso que ele está dando nesse semestre, aqui na extensão, é justamente sobre o livro de Ruth. E então a gente agradece aí a disponibilidade do Frei Riva nesse mini curso que ele vai oferecer aí nos próximos dias. E a gente deseja que vocês aproveitem toda essa sapiência, né, que tem o Frei Riva e essa paixão que ele tem também pelas Sagradas Escrituras, que também nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus para poder passá-la também para outras pessoas. Então, Frei Riva, muito obrigado, bem-vindo e bom minicurso. Obrigado. Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Já aproveitando aí a fala do Padre Geraldo, já anuncio que no próximo semestre eu vou oferecer um minicurso sobre Agar, no ciclo das mulheres estrangeiras do Antigo Testamento. Então, essa é a primeira, Ruth, e depois, no segundo semestre, vou oferecer um minicurso sobre Agar, a escrava de Abraão e Sara. Caríssimos, sejam bem-vindos. Mais uma vez, desculpe aí o atraso. Eu vou fazer 4 pequenas observações de início. Uma é que essa fala, que nós vamos, essas 4 noites que vamos trabalhar sobre Ruth, ela não é pensada para espertos, é pensada para lideranças de igrejas, assim, uma catequista, um ministro da Eucaristia, etc., e um estudante de teologia, ou seja, não é um curso pensado para exegetas, é um curso, aquilo que se pode ver em 4 horas, um mini curso. Mas, se tiver depois o desejo de conhecer e aprofundar o texto, a gente pode pensar futuramente. Por enquanto, era só dar uma introdução genérica do livro de Ruth, uma iniciação para quem não conhece. Uma segunda observação que quero fazer antes da gente entrar na temática é que é imprescindível a leitura do texto, ou seja, espero que já tenham lido, são 4 capítulozinhos, é um livro muito pequeno, e a leitura do texto é fundamental para a compreensão do que eu vou falar aqui. Então, vou fazer uma introdução muito teórica e a leitura é fundamental. Se alguém não leu ainda, leia até amanhã, porque senão vai perder muito do que eu vou falar se não tiver o texto um pouco na cabeça. Uma terceira observação é eu não vou oferecer de imediato um texto sobre o que eu vou falar. Eu tenho aqui somente minhas anotações para esse minicurso, mas tenho a intenção de, futuramente, assim que o tempo permita, de publicar esse minicurso juntamente com Agar mais tarde, e vai sair um pequeno livreto, mas não vai ser já. Tá? Então, por enquanto, se alguma coisa interessante, tome nota. Coloquei no chat, eu vou falar chat porque eu estou no Brasil e eu não preciso falar inglês. Eu coloquei aí no chat 3 paginazinhas, que é uma ajuda. Vocês vão encontrar aí, primeiro, o programa, um roteirinho para vocês, uma espécie de GPS, está no primeiro ponto aí, para vocês se orientarem ao longo da minha fala. Depois, tem aí a estrutura do texto, o vocabulário e alguns termos hebraicos que eu vou fazer referência, está transliterado aí no final. Algumas leis bíblicas, 2 ou 3 leis bíblicas que o livro trabalha, tá aí uma pequena... Enfim, tá aí na nossa mão, é só olhar o que tem no chat. Isso é uma pequena ajuda. Então, era isso, de início, essas 4 observações iniciais, e vamos ao nosso assunto. O livro de Ruth
Eu vou ler os primeiros 5 versos. Espero que vocês tenham o texto na mão. Isso facilitaria muito se a gente trabalhar com o texto na mão e vocês vão me acompanhando. Os primeiros 5 versos de Ruth diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Maalon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion. E Noemi ficou sozinha, sem filhos, nem marido. Então, esses são o prólogo do livro. E com isso nós vamos começar a nossa fala. Bom, o livro de Ruth começa apresentando uma família, como vocês ouviram, de Israel, que emigra de Belém, de Judá, para Moabe. E nessa família, o livro conta a história de Ruth, a moabita. Ela se casa com um membro dessa família belemita, que migrou para Moabe. Ela fica viúva e vem para Judá com a sogra Noemi. Ali, segundo a lei do levirato, que está em Deuteronômio 25, 5 a 10, casa-se com Boaz, parente próximo de seu marido. Desse matrimônio, nasce um filho chamado Obed, que depois gerará Jessé, pai de Davi, conforme o último texto 4, 17 a 22. Então, de Obed gerará Jessé, pai de Davi, que dará a linhagem de Jesus. E por aí vocês já vão percebendo a importância dessa figura, a linhagem de Jesus, conforme Mateus 1, 5 e 6. É uma história edificante. E ela mostra, entre outras coisas, que quem confia em Deus não ficará desiludido. Dito de outro modo, o texto mostra o vínculo entre a lealdade humana e a providência de Deus. Embora, praticamente, o texto quase não fala de Deus. Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Então, o texto mostra o vínculo entre a lealdade humana e a providência de Deus, que é universal. Esse detalhe é relevante. Ou seja, a providência de Deus ultrapassa, nesse livro, as fronteiras de Israel. Qual é a posição desse livreto, desse pequeno livro de Ruth, no cânon? São detalhes... vocês vão notar que nessa pequena introdução, aí pelo chat vocês olham, veem o programa, são coisas introdutórias, mas por essas coisas introdutórias já vai emergindo muitos elementos da teologia do livro, tá? Então, aparentemente, pode ser que para uns sejam cansativos, mas esses elementos introdutórios já vai deixando transparecer muitos elementos da teologia.
Qual é a posição do livro de Ruth no cânon? Primeiro na Bíblia hebraica. Vou falar na Bíblia hebraica e depois na Bíblia grega. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth faz parte dos escritos, ou seja, a Bíblia hebraica, me refiro ao Antigo Testamento para nós cristãos, para os judeus, o texto do Antigo Testamento, é dividido em 3 partes, que são a lei, quer dizer, o Pentateuco, os profetas e os escritos. Ora, o livro de Ruth faz parte dos escritos e compõe os assim chamados 5 rolos, ou então Megilot, que são lidos nas grandes festas judaicas. Então, existe 5 livros selecionados pelos judeus, e esses 5 livros, cada um motivam uma das grandes festas judaicas. E aí vocês têm na vossa ajuda aí, no PDF, uma lista das festas com os respectivos livros. E essas festas já são conhecidas desde o século VI da nossa era. Conhecidas, ou seja, ninguém sabe quando de fato começou, certamente muito antes. Muito antes. Quais são as festas? O livro dos Cânticos é usado para motivar a Páscoa. O livro de Ruth para motivar a festa de Pentecostes, ou então chamada Festa das Semanas. O Eclesiastes, ou então o Coelete, é usado para motivar a festa das tendas, ou então, em hebraico, chamada Sukkot. Sukkah, tenda, plural, Sukkot. O livro das Lamentações é usado para fazer a memória da destruição do templo. É uma festa chamada 9 de Av. Av é um mês do calendário judaico, 9 de Av, que corresponderia mais ou menos ao nosso mês de agosto. Então, o livro das Lamentações é usado para motivar essa memória da destruição do templo em 9 de Av. E nós temos o livro de Esther, que é usado na festa chamada das sortes, ou então Purim. Purim, na verdade, é uma festa, assim como a festa das tendas, muito alegre. É a festa de Purim, que está em Esdras 9, 20 a 32, a motivação na verdade, aquilo que para nós seria o carnaval, ou seja, uma espécie de carnaval, uma festa de muita alegria, de muitas cores. Bom, Cânticos, Ruth, Eclesiastes, Lamentações e Esther, na ordem litúrgica. Na ordem cronológica, se inverte na tradição judaica Cânticos e Ruth, ou seja, Ruth vem em primeiro lugar, na ordem cronológica. Na ordem litúrgica, na ordem das festas, Ruth vem em segundo lugar. Na ordem cronológica, Ruth vem em primeiro lugar. No Talmud, que é uma obra que codifica por escrito a tradição judaica antiga, no Talmud babilônico, o livro de Ruth precede os Salmos, ou seja, é colocado antes dos Salmos, porque ele apresenta, no finalzinho, último capítulo de Ruth, a biografia ou a genealogia do grande poeta a quem grande parte dos Salmos é atribuída, ou seja, Davi. Por isso, ele é colocado no Talmud, o livro de Ruth é colocado antes do livro dos Salmos. Bom, com relação à festa de Pentecostes, que o livro de Ruth motiva, também chamado de Semanas, a festa tem origem agrícola e é a festa da época em que se oferece as primícias da colheita, é a festa da colheita. E se oferece as primícias da colheita do trigo, sobretudo. Ora, o livro de Ruth aborda ocasiões de colheitas. No 1:22, você já vai encontrar no primeiro capítulo 22, uma referência à colheita, e todo o capítulo 2 está centrado em colheitas, na colheita, e particularmente do trigo no 2:23.
2:23. Aí vocês vão vendo a relação do livro, por que ele é usado na motivação da festa de Pentecostes, no calendário judaico. Mais exatamente, o livro situa-se entre o início da colheita da cevada, em 1:22, e o fim da safra do trigo, em 2:23. Mas não é só isso. Na tradição rabínica, essa festa celebra também a entrega da lei a Israel no Sinai. Quer dizer, uma festa agrícola das colheitas termina sendo aplicada a Israel, que colhe as leis de Javé, do Senhor, de Deus, no Sinai. Ora, o livro de Ruth aborda a importância da lei mosaica referente aos pobres, à viúva e aos estrangeiros. Aqui particularmente aplicado a essa moabita, que acolhe a lei israelita. Quem lê o livro, aí no primeiro capítulo tem uma declaração muito bonita de fidelidade de Ruth à sua sogra Noemi: teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. E, consequentemente, a lei de Israel será a sua lei. A lei do Senhor será a sua. Aborda a importância da lei mosaica, referente, tanto é que nós vamos ver no longo da nossa fala, dos 4 dias, a releitura, a recuperação da lei, de leis importantes que protegem os pobres. Então, o livro de Ruth aborda a importância da lei mosaica referente aos pobres, à viúva e aos estrangeiros. E aqui, particularmente, aplicada a essa moabita que acolhe a lei israelita. Bom, isso era a posição do livro no cânon, de acordo com a tradição hebraica, ou seja, na Bíblia hebraica. Na Bíblia grega, na chamada 70 ou Septuaginta, e da Bíblia grega, a Vulgata, e depois as tradições modernas, o livro aparece depois dos Juízes, como o próprio livro já sugere na sua abertura. Na primeira frase do livro de Ruth, vocês vão ler no verso 1:1, logo no início: no tempo em que governavam os juízes. Portanto, o livro é situado no tempo dos juízes, e talvez por isso a 70 coloca esse livro logo depois do livro dos juízes. Portanto, o livro se posiciona na tradição grega como apêndice do livro dos juízes, como se fosse quase que a conclusão do livro dos juízes. Envolve. Agora, embora esse livro de Ruth não teria sido parte da OHD, ou seja, obra historiográfica deuteronomista. Muitos de vocês já fizeram Pentateuco, já sabem muito bem o que é isso. Quer dizer, embora esse livro esteja na versão grega após o livro dos Juízes, ele não teria sido parte da obra historiográfica deuteronomista. Sem esquecer que os últimos acontecimentos do livro dos Juízes envolvem Belém, envolve os arredores de Belém e envolve mulheres a partir do capítulo 17. Particularmente, se vocês leem Juízes 17, 7-9, ou então, repito, Juízes 17, 7-9, ou Juízes 19, 1, 2 e 18, vocês vão notar que o livro dos Juízes envolve tanto Belém, como os arredores de Belém, como mulheres. Então, há um certo parentesco temático final do livro dos Juízes, a partir do capítulo 17, com o livro de Ruth. Ao mesmo tempo, o livro de Ruth oferece a genealogia de Davi, no final da obra, em preparação à narrativa da realeza no seguinte livro de Samuel. Então, na posição atual do cânon nosso,
não da tradição hebraica, judaica, mas do cano nosso. O livro está entre Juízes e depois Samuel, portanto, ele faz essa passagem da questão de Belém e das mulheres do livro dos Juízes para a introdução, a preparação, a narrativa da realeza, do surgimento da monarquia em Israel, no livro de Samuel. É livro que, por sua vez, se abre com a figura feminina, Ana, que deseja filho, que é um problema inicial no livro de Ruth. E depois entra a questão da realeza, cuja figura é o grande Davi. Então, vocês vejam que, já a partir desse posicionamento do livro de Ruth no cânon, seja na tradição hebraica, seja na tradição grega, já tem, como é que se diz, já tem aí elementos de teologia de grande importância. Pois bem, assim o livro de Ruth se enquadra como transição teológica no cânon grego entre o livro dos Juízes e o livro de Samuel. Então, aí já vocês vejam a importância de situar no cânon, porque aí já tem critérios teológicos na posição, seja na tradição hebraica, seja na tradição grega, existem razões teológicas a partir do posicionamento do livro no cânon. Passamos à obra. Algumas características da obra. O livro é considerado a obra-prima da arte narrativa hebraica. E aí sugiro, por exemplo, o professor Vitório, Jademir Vitório, tem aí um livreto sobre análise narrativa, e vocês vão ver que depois de uma certa altura do livro, ele vai sempre usar como exemplo o livro de Ruth. Mas importa agora, no momento, o seguinte: o livro é considerado a obra-prima da arte narrativa hebraica. Seria uma novela de alto nível poético, de grande virtude literária, de beleza estética, de valor psicológico, de grande poder espiritual. Narra a história de uma família que, depois de muitos sofrimentos e lutas, consegue reencontrar, com o auxílio da providência, a serenidade e ter um descendente. Os temas se movem da tristeza à alegria. Então, vocês vão notar que a fase inicial do livro é um ambiente de morte e luto, um clima negativo, mas o final do livro, com o nascimento da criança de Obed, se transforma o luto em alegria. Ou seja, o livro tem uma certa perspectiva pascal, passagem da morte para a vida, da tristeza à alegria. Então, os temas se movem da tristeza à alegria, do desamparo à esperança, da fome à abundância. Vocês vão notar com uma leitura atenta esses elementos no livro. O livro se divide em 4 cenas, ou seja, como 4 atos de um drama, que corresponde aos 4 capítulos. Ou seja, a cena do retorno, a cena sobre o campo ou sobre a respiga, o respigar, quer dizer, a coleta do que resta, do que fica para trás na colheita, que é o que Ruth vai fazer nos campos do seu futuro esposo Boaz. A cena na eira, a eira é o lugar onde se armazena a colheita, e por fim a cena em praça pública, onde a comunidade participa do desenlace final e da aprovação do matrimônio de Boaz e Ruth. São vários temas teológicos não separados da ética.
Isso é muito importante. É um detalhe, já uma informação importante, que essas 4 cenas, ou 4 atos de um drama, correspondem a vários, aí dentro estão vários temas teológicos, não desvinculados de forma alguma da ética, do comportamento, da conduta, da opção. Estamos falando da obra como um todo. Ela domina na obra o diálogo falado sobre a ação, tornando a narração mais dramática. Então, a arte narrativa é muito importante aqui nessa dimensão, ou seja, na vivacidade. Então, todos os capítulos têm diálogos. E isso faz a coisa um pouco mais viva. Portanto, os diálogos ultrapassam a metade da obra. Se a gente for colocar a limpo os textos, os diálogos prevalecem abundantemente. O estilo é sóbrio, concentrado, a obra é breve, então tudo é compactado, é zipado, tá? O título refere-se ao personagem central, que é Ruth, mas evidentemente não tem como separá-la do seu esposo e depois de Noemi e depois do filho. Diferente dos outros 2 livros bíblicos, nomeados segundo uma mulher, que é o caso de Esther e Judite, o livro de Ruth aborda expressamente o tema da realidade social de mulheres numa sociedade patriarcal. Repito, porque essa informação é relevante. Diferente dos outros 2 livros bíblicos nomeados segundo uma mulher, que é o caso de Esther e Judite, o livro de Ruth aborda expressamente o tema da realidade social de mulheres numa sociedade patriarcal. Não quero dizer que as outras obras também não cite isso, mas Ruth é muito explícito, muito claro. A obra oferece valores básicos para saúde mental, social e espiritual. Não deixa faltar, por exemplo, a ternura, a fidelidade, a sinceridade, respeito entre os personagens, bem como a recuperação das leis sociais, em prol dos vulneráveis. Vou repetir esse aspecto. Não deixa faltar, por exemplo, ternura, fidelidade, sinceridade e respeito entre os personagens, bem como a recuperação das leis sociais em prol dos vulneráveis. Ruth e Boaz, personagens principais, mostram nobreza humana, mostram virtude espiritual e levam a sério as leis bíblicas. Isso, uma leitura atenta, dá para perceber isso a olho nu. Por fim, a narrativa apresenta uma perspectiva universal, aberta aos estrangeiros, algo semelhante ou algo que lembra o livro de Jonas. Quanto ao autor da obra, o autor da obra. O Talmud atribui o livro de Ruth, o Talmud, essa obra que condensa, que codifica a tradição judaica, a Torá, grande, assim chamada Torá oral, por parte dela, Talmud atribui a obra a Samuel. Mas a opinião comum é que estamos diante de uma obra anônima. Todavia, esse anônimo, que seria o autor da obra, trata-se de alguém, ou quem sabe, de uma escola, contrária àquilo que hoje seria, na nossa linguagem moderna, a xenofobia e o exclusivismo religioso. Em outras palavras, os pagãos são bem-vindos à fé de Israel.
segundo esse livro. Ruth é uma pagã, uma moabita, que entra em Israel, oferece a genealogia de Davi e depois do próprio Jesus, ou seja, ela vem, abraça a fé de Israel e soma, não divide nem diminui. Portanto, o autor da obra seria alguém que, na linguagem nossa, seria contrária à xenofobia ou ao exclusivismo religioso. E aí vocês começam a perceber a importância desse pequeno, grande livro. Quanto à composição e data da obra, veja que devagarzinho vai entrando uma enxurrada de informações a respeito da obra e vai ajudando a gente a sentir, pelo menos ao meu ver, eu espero que também para vocês, sentir o gosto da obra. Quer dizer, se nesses 4 encontros a gente conseguir motivar para a leitura e para um estudo mais profundo de Ruth, a gente já atingimos o objetivo. Bom, a composição e data. As discussões sobre isso não conhecem fim. Quer dizer, quando foi composto o livro e como é que foi composto o livro, tem discussões intermináveis. E nós não vamos resolver isso aqui hoje. Mas vamos colocar alguns elementos. As posições vão desde o início da monarquia, por volta do ano 1000 a 930, até o período da reforma de Neemias, 445 a 433 a.C. Portanto, nós temos aí as datações, a composição e datação da obra, temos propostas que variam por volta de 500, 600 anos. Então, para aqueles que acreditam que o livro de Ruth surgiu no período da monarquia, portanto, o período pré-exílico, uns acham que seria no reino de Salomão que teria surgido o livro. Outros acham que seria no reino de Ezequias, outros de Josias, e assim por diante. Ou seja, a fase pré-monárquica, a fase pré-exílica no período da monarquia. Quais são os argumentos mais relevantes para esse período? É a referência a Davi. Qual é o interesse numa genealogia davídica, se não dar um lastro mais histórico para Davi? Então, a referência a Davi e a genealogia davídica. Quer dizer, esses dois são os dois elementos que normalmente é usado como referência para colocar o livro na fase pré-exílica e no período da monarquia. Já outros acham que seria no período da reforma de Neemias, portanto, um século após o exílio. Então, as datas variam do pré ao pós-exílio. O relato ele é colocado no período dos juízes, no verso 1 que nós já citamos no início, diz quando julgavam os juízes, no primeiro verso da obra. Isso é compreensível se se considera que para Ruth ser bisavó de Davi, no 4, 21, 22, ela deve ser situada anterior a ele. A favor disso, entra o elemento da sentada à porta da cidade, no capítulo 4, que era um costume muito antigo da época dos juízes. Quer dizer, então nós teríamos essa informação do verso 1 da obra, do primeiro verso, e lá no capítulo 4, no início do capítulo 4, quando ele se reúne à porta da cidade, é um costume da época dos juízes, quer dizer, fazer o elemento do fórum na porta da cidade. Então, isso seria a favor da obra no período dos juízes. Ou isso faria parte, aí vem o questionamento, se na verdade isso não faria parte da estratégia ou da estratégica
uma parte estratégica de fazer da obra já existente e recente, antes da genealogia, a história da família de Davi, ou seja, a genealogia envelheceria, entre aspas, a obra, quer dizer, uma estratégia para fazer arcaizar a obra, fazer com que a obra se parecesse com uma obra antiga. Quer dizer, para fazer da obra a história da família de Davi. Veja que o verbo julgar, ou mesmo a figura do juiz, não aparece na cena forense de 4:1 a 12. Quer dizer, o mesmo argumento que se usa para falar da obra como antiga, da época dos juízes, encontra-se no mesmo argumento furos, o verbo julgar não aparece, a figura do juiz não aparece, que seria típico daquele período. Então, muitos autores adotam uma postura mediana, ou seja, os relatos seriam do período monárquico, redigidos, porém, no pós-exílio. Recebera uma forma literária de um redator anônimo. O texto visaria responder às necessidades teológicas e espirituais dos repatriados da Golá, quer dizer, aqueles que voltam do exílio, ou mesmo dos que ficaram em Jerusalém, em Judá, na época do exílio. Portanto, a opinião mediana, a composição seria do período da monarquia, mas a redação da obra como tal seria pós-exílica. Na atualidade, a opinião comum é datar a obra por volta do século V ou IV a.C. Essa é a opinião comum na atualidade. O texto original seria 1b a 4:17a. Davidizada, essa informação vocês têm aí no PDF. Davidizada em seguida por um redator final. Quer dizer, então no tempo que julgavam os juízes, e a genealogia de Davi, que é colocada no final, seria um acréscimo de um redator final, já numa fase tardia. A favor de uma datação pós-exílica, eu vou colocar alguns argumentos na qual se baseia a opinião comum atual, quer dizer, na atualidade. Quer dizer, é praticamente um consenso que a redação do livro de Ruth tem que ser pós-exílio. Primeiro, a posição do livro na Bíblia hebraica entre provérbios e cânticos, ou seja, a posição do livro no cânon hebraico entre os escritos sugere ver uma obra como obra tardia. Então, veja que aquela posição ingênua lá no começo começa a ter consequências. Então, a posição do livro na Bíblia hebraica entre provérbios e cânticos sugere ver uma obra tardia. Os nomes com significados, é o caso de todos os nomes nessa obra têm um significado simbólico, é um fenômeno típico da literatura pós-exílica. A insistência no verbo shuv, voltar, que aparece 14 vezes nessa obra tão pequena, e Noemi, mulher com filhos, como imagem do resto, em 1, 3 e 5, que é uma temática pós-exílica, que aparece sobretudo em Isaías, mas também no livro de Esdras, é um outro argumento para a datação pós-exílica. Quer dizer, voltar seria esse imaginário dos que são repatriados do exílio. E esse voltar é acentuadamente repetido no livro de Ruth, quer dizer, se repete várias vezes. Então, e outra é repito, essa imagem, os
Noemi, a viúva, com os mulher, primeiro com filhos e depois sem filhos, depois com filho de novo, porque os filhos, os primeiros morrem, depois tem o filho que vem de Ruth, a imagem do resto, que é uma temática do exílio. O tema do resgatador, ou do redentor, o Goel, o tema do Goelato, tem uma finalidade com o Deutero Isaías. A incorporação de estrangeiros na comunidade tem afinidade com o Trito Isaías. Todos esses dois temas do Goelato, ou seja, do resgatador ou do redentor, como da incorporação de estrangeiros na comunidade, são temas do pós-exílio, ou do imediatamente do fim do exílio. A redenção, ou então o resgate vinculado ao levirato, quer dizer, a lei do resgate e a lei do levirato, que são duas leis diferentes, mas aparece no livro de Ruth vinculada, sugere uma halakha para Levítico 25 e Deuteronômio 25, que seria um modo de trabalhar a Torá não pensável no pré-exílio. Quer dizer, entra o método rabínico de leitura, que provavelmente seria pós-exílico. A combinação entre retorno à pátria, de Noemi que volta à pátria, volta a Belém, e nascimento em 4:13, lembra as metáforas teológicas do livro da Lamentação, do livro de Lamentações. Por exemplo, Lamentações apresenta Judá como viúva, em Lamentações 1:1, que vai para o exílio e passa a habitar entre os gentios, Lamentações 1:3. Perde a formosura, 1:6, e sofre amargura, 1:4 e 20, do livro das Lamentações, e é a definição que Ruth dá a si mesmo em Ruth 1:20. Ela aliás, que Noemi dá a si mesma. Ela era Noemi e agora passa a se chamar Mara, amargura. Isso insiste que Davi, em Lamentações, apesar dessa situação do livro das Lamentações de Jerusalém vista como uma viúva, insiste que Deus é rei para sempre, Lamentações 5:19, como sugere o nome Elimeleque, meu Deus é rei. Bem, e assim nós vamos continuar os argumentos. Esses são argumentos para a datação pós-exílica. Tem mais argumentos, eu vou continuar no próximo encontro nosso. E eu pararia aqui para a gente abrir o espaço, nesses minutos que restam, para alguma pergunta. Para algum retorno, se alguém quiser fazer algum retorno, não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas um retorno seria bom. Como é que a aula chegou aí hoje? Tem alguém com a mão levantada? Boa noite. Boa noite. Você está aí, Mike? Sim, estou aqui. Eu liguei a câmera. Ah, sim. Fala. Então, gostei muito de enfatizar assim a temática da universalidade, não, como algo original à obra, não, e que o autor, o mais provável que seja de uma escola mais universalista, não, no sentido de quem pode ser, quem é parte, não, quem forma parte do povo de Deus, não? Então, esse elemento eu acho muito atual para o que estamos vivendo em nosso mundo.
E minha questão seria, você acredita mais numa datação pós-exílica? Eu acredito. É. Eu também. Porque eu comecei a dar os argumentos, falei já alguns elementos aí, mas tem mais. Uhum. E hoje é opinião comum, tá? Que esse livro, a obra foi arcaizada, não sem razão teológica, não é? Foi envelhecida, entre aspas, mas seria do pós-exílio. Eu acho que responde mais ao contexto dos que voltam da reorganização ou reconstrução de Israel na época, sobretudo, talvez de Esdras e Neemias. Uhum. E sobre isso, no final, se o tempo permitir, nós vamos vou tentar fazer uma releitura exílica ou pós-exílica do texto, assim, em alguns minutos, tá? Beleza. Muito obrigado. De nada. O PowerPoint aí, aliás, o PDF ajuda um pouquinho? Ajuda, professor. Sim. Como é que foi a compreensão até aqui? Foi boa. O senhor falou desses aspectos que eu tinha visto em primeiro momento no livro do Padre Vitório, que ele fala sobre, aliás, aquele livro Análise Narrativa. Ele trata um pouquinho dessa questão de Ruth, né? Da questão da história em si, né? Mas é muito raso. Mas as suas colocações, elas dão para ajudar a compreender mais profundamente. Eu acho que o PDF vai ajudar também. Bom, aqui eu repito o que eu disse no início, é uma leitura introdutória, não é uma análise, um estudo exegético do livro de Ruth. Tranquilo. E agora, vocês vejam que já nesses elementos introdutórios, e os 4 dias vão ser mais ou menos assim, já vai emergindo devagarzinho. Aí vocês precisam ler o texto para completar, ou melhor, para entender melhor aquilo que eu estou aqui teoricamente falando. Sem a leitura do texto, fica uma peruca para careca. Muito bem. Algo mais? Se não tem mais alguma coisa, eu continuo, porque tem matéria, tem bastante. Professor, Diga. é só uma coisa que me chamou a atenção, é que lá no livro do Padre Vitório, na análise narrativa, ele vai dizer que a narrativa ela começa numa perspectiva e termina em outra. O livro de Ruth começa com o luto e vai terminar com a alegria, com o nascimento do menino. Mas não tem, mas falta, por exemplo, essa visão que o senhor passou para a gente, uma perspectiva pascal, de perda de sai do luto, sai da morte e vai para a alegria, a vida nova do menino que nasce. Eu achei isso bem interessante. Leonardo, na verdade é o seguinte, o texto não usa, eu sei que você percebeu isso, mas só para reforçar, o texto não usa o termo pascal, né? Mas a dinâmica pascal me parece clara, né? O texto começa falando de morte, fome, morte, entendeu? E termina claramente lá na nascimento de uma criança. E não só uma criança em si, essa criança ela é paradigmática, porque ela vai ser praticamente o pai na geração de Davi, ou seja, ele vai gerar Jessé, que vai gerar Davi, e que vai depois, já na leitura cristã, vai estar na genealogia de Jesus, quer dizer, então não só uma criança por si já é uma expressão de esperança, mas no caso dessa ainda é paradigmática, que tem esse alcance ainda mais longe na perspectiva salvífica, né? Então, eu não tenho como não ver a dimensão da esperança, a dimensão da dinâmica pascal nessa obra. Alguma coisa a mais? E é outra coisa, eu não domino a arte narrativa como Vitório, então aqui eu só fiz referência a isso e o resto vocês fiz aí um pequeno apanhado da beleza da obra, para vocês perceberem que a obra tem beleza estética, não só teológica, e degustar isso aí.
Alguém mais queria fazer algum comentário? Senão nós estamos indo para os finalmente. Então, olha o seguinte, para quem entrou atrasado, a aula foi gravada porque hoje teve um pequeno problema de entendimento aqui em mandar o link antecipadamente, então nós começamos aí com 10 minutos de atraso, a gente pede desculpas, e para quem entrou mais atrasado ainda, a aula está gravada, vocês poderão retomar essa fala. Bem, então, se não tem alguma crítica com relação ao dia de hoje, amanhã nós vamos continuar nesse ritmo, tá? Devagarzinho, eu acho que não estou correndo. E vamos devagarzinho apreciando essa obra. Não esqueça, por favor, de ler o texto em casa, tá? Para amanhã. E devagarzinho vamos avançando. É isso. Eu agradeço a presença. Mais uma vez, desculpa aí pela inconveniência do atraso hoje. Não foi um problema que é comum entre os mortais. Maico? Maico, os estrangeiros têm acesso à salvação, tá? Então, fique tranquilo. Graças a Deus. Gente, muito obrigado. Boa noite. E amanhã a gente continua. No horário, hein? Por favor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigada, boa noite. Boa noite.